E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre como utilizar o Excel para resolver problemas de Ruji-Kutta de quarta ordem, na hora de resolver equações diferenciais de maneira numérica. E eu imagino que vocês que estão assistindo o vídeo já tenham um pouco de conhecimento em relação ao Ruji-Kutta, a outros métodos numéricos, equações diferenciais, as vantagens e desvantagens de soluções numéricas em relação às soluções exatas. Então eu não vou entrar muito no mérito matemático da coisa. Entrar mais no mérito de como resolver isso no Excel. Mas antes da gente começar, eu vou dar uma dica, né? Falar assim, olha, é legal você utilizar o Excel para resolver equações diferenciais? É, mas existem maneiras mais fáceis e mais rápidas de se fazer isso, como por exemplo utilizando o próprio VBA ou utilizando programas como o MATLAB, que já tem uma função que é especificamente com Ruji-Kutta de quarta ordem. Então, se você domina esses programas, é muito mais simples, muito mais rápido de você resolver métodos numéricos, como por exemplo o Ruji-Kutta. Mas o Excel ele tem uma coisa muito interessante, que é muito fácil você saber onde tem alguma coisa errada. Você consegue ver tendências de funções, esse tipo de coisa. E é por isso que normalmente quando eu vou fazer algum problema de resolver alguma coisa numérica, como por exemplo o Ruji-Kutta, eu faço primeiro no Excel, por mais que tenha diversas desvantagens que eu vou falar ao longo do vídeo. E aí depois partir para MATLAB, VBA, seja lá o que for, que aí é uma coisa mais rápida, coisa para você testar outras variáveis, assim, é muito mais interessante. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu sou formado em engenharia química, então eu vou dar um exemplo de química. Mas para aqueles que não gostam de química, não se desesperem, não desliguem o vídeo. É muito simples, bem intuitivo. Então a gente imagina um recipiente com um produto A, e aí você está esquentando ele, por exemplo, e está formando um produto B. O A está se tornando B, então uma reação. Então você pode escrever essa reação de A formando B em equações diferenciais. E na engenharia química e na química a gente escreve mais ou menos como isso. Então, um exemplo seria a taxa de reação, ou seja, a formação de B e a consumo de A, eles podem ser descritos por essas equações diferenciais. Diferencial da concentração de A em relação ao tempo, diferencial da concentração de B em relação ao tempo é igual a menos KCA para o A e KCA para o B. E aí você coloca as condições iniciais. No caso, a concentração inicial de Ca vai ser Ca0 e a concentração de B inicial vai ser zero. Para quem conhece um pouco de equação diferencial, essa é uma equação muito simples de se resolver na mão. Então não necessitaria uma solução numérica. E aí mais é só para usar como exemplo mesmo para vocês. Então essas aqui são as soluções exatas, né? Para resolver essas equações diferenciais na mão. Então o Ca vai ter esse perfil aqui, Ca igual a Ca0 e a menos Kt, e Cb vai ser o Ca0, 1 menos E menos Kt. Eu fiz aqui a resolução exata para umas determinadas condições iniciais, que eu vou falar agora. Só para a gente utilizar como comparação ao longo do vídeo com a solução numérica. Então eu fiz aqui, vou escolher o passo, né, no meu gráfico, vai ser 0,01. Ca0 eu vou colocar como 1 mol por litro e o K, que é uma constante de velocidade de reação, eu vou colocar como 0,1, que é a constante lá da minha equação de taxa de reação. Antes de eu vir aqui para essa parte numérica, as equações aqui e tudo mais, só mostrar para vocês como que é a resolução exata desse problema. Eu coloquei aqui, vamos supor que com essas condições iniciais, por volta de 7 segundos, a concentração de A e B é mais ou menos a mesma. E o perfil é esse aqui, né? Vai consumir todo A e vai formar a mesma quantidade de B ao longo do tempo, né? Bem simples, bem intuitivo. Então vamos lá para a parte numérica, utilizar o Ruji-Kutta. Eu peguei aqui, né, do Wikipedia, né? Mas está certo, antes que vocês me xinguem por eu ter pego do Wikipedia, mas está certo essas equações aqui. Então, para começar, você vai ter um y', né, que é a diferencial, né, do seu problema. Vai ser igual a uma função. Essa diferença vai ser uma função de t e y aqui no caso, com uma condição inicial, que y de t0 vai ser y0. E aí aqui tem todas essas fórmulas, né? Então, o y no passo n mais 1 vai ser igual ao y no passo anterior, mais h sobre 6, h sendo o passo, k1, k2 vezes k2, 2 vezes k3, k4.
Aí aqui esse Tn mais um vai ser o tempo anterior mais o passo, né? E aí aqui o K1, K2, K3 e K4 vão ser essas funções aqui. Vai ser só diferencial no, por exemplo, aqui no Tn, yn, diferencial no Tn mais h sobre 2, yn mais h sobre 2k1. É bem simples, é só substituir essas fórmulas. A escolha do h, para quem conhece um pouco de equação diferencial e resolução numérica, depende muito do seu problema. Então, às vezes, tem uma função muito rápida que ela muda muito rapidamente, você vai ter que utilizar um h menor, né? Então, para você conseguir notar as mudanças da sua função. Agora, para casos em que a função é um pouco mais lenta, você pode usar h's maiores. Mas, normalmente, eu já começo usando um h menor, porque nesse caso aqui eu sei que um h de 0,01 vai ser bem razoável para o meu problema. Eu já escrevi essas equações de acordo com nosso problema aqui das reações químicas. Então, meu y', que é a diferencial, vai ser dCA dt, que é a função, que é uma função de t e ca. No caso aqui só aparece ca, então essa parte aqui do t a gente não se importa muito. O CAN mais 1 vai ser o CAN, mais H sobre 6, K1, K2, K3, K4. E aqui o K1, K2, K3, K4 também foi escrito de acordo com o meu problema, né, de TN e CAN. Vou colocar isso aqui para lá, né, para ficar mais perto para eu poder copiar. Vou até deletar isso daqui para a gente não se confundir. Bom, então vamos lá. N vai começar no N0, que é o primeiro. O tempo vai ser o T0. Note que aqui não vai ter K1, nem K2, nem K3, nem K4, porque eles são escritos no N anterior daquele que você está. Não tem tipo N-1 no nosso problema. Pelo menos nesse problema que eu estou mostrando para vocês. Então, antes disso, não tem K1, K2, K3, K4. Então, eu vou colocar aqui um hífenzinho. O CA no tempo 0 vai ser 1. E o CB no tempo 0 vai ser 0. Aí aqui vamos lá. N igual a 1. A gente vai dando o passo. Do N é sempre de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre números inteiros. De N indo de 0 a infinito, no caso. E o tempo vai ser isso mais o h ponto. Eu já nomeei, né, o h de h ponto para ficar mais enxuta a minha equação. Vou colocar isso aqui igual a isso mais 1. Deixar mais fácil. Então vamos escrever K1 vai ser menos K ponto. Também já nomeei o K. Asterisco. A diferencial no TN CAN, então é menos K CA, que é tipo no N, que é aqui, o 0, que é o anterior. K2 vai ser menos K ponto. A diferencial nesse ponto aqui, então vai ser CAN mais H ponto vezes K1 sobre 2. K3 é a mesma coisa, mas escrito de uma maneira diferente. Isso vezes CAN mais H ponto vezes K2 sobre 2. Opa, o que eu escrevi de errado aqui? H ponto. Esqueci de colocar um ponto aqui no K. E K4 vai ser menos K ponto vezes CAN mais H ponto vezes K3. E aí o CA vai ser CAN mais H ponto vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4 sobre 6. E o CB ele vai ser o CA0, no caso, menos o que ainda resta, né, de CA, no caso, né? Então, é isso daqui. Deixa eu dar uma coisada aqui. Aí você vê
que a solução exata é praticamente igual à numérica. Eu escolhi um Hzinho bem razoável aqui no caso, né? Então você vê que a resolução numérica é bem parecida com a resolução exata, 0,999 e 0,001 ali, né? No caso, como está aproximado aqui. Uma dica que eu dou na hora de você preencher essas coisas é: olha, toma bastante cuidado com K1, K2, K3 e K4, porque nesse caso aqui é muito simples a resolução do problema. Então você não vai ter muito risco de errar, né? Na hora de escrever esses problemas. Então, nesse caso desse problema aqui. Mas problemas muito complexos, se você errar aqui nesses K1, K2, K3, K4, o resultado pode dar muito, mas muito, muito, muito errado. Pode dar erro atrás de erro. E é meio chato de você conseguir conferir. Eu já tive que escrever K1, K2, K3, K4 com tipo 2 linhas. Então, realmente, utilizar o Excel é legal e tudo mais, mas se você souber usar o VBA, saber usar o MATLAB para resolver Runge-Kutta, melhor. Mas você pode continuar utilizando o Excel como maneira de encontrar erros na sua função, por exemplo, porque é muito mais fácil você ver isso pelo Excel do que nesses outros programas. Então, vamos puxar até mais ou menos 20 segundos, que era o que tinha ali o meu gráfico da solução exata, né? Então vamos até lá longe. Acho que até que tá bom. Até 15.71 tá bom. Então o meu gráfico da minha solução numérica ficou praticamente igual à da minha resolução exata. Está cruzando praticamente aqui em 7. As concentrações elas ficam praticamente iguais. Então você vê que realmente funciona você utilizar o Runge-Kutta no Excel. Mas aí eu dou uma outra dica. Eu acho que eu deveria ter dado essa dica antes. Aqui eu puxei até 1579 a minha planilha, né, meus dados. Mas assim, tem casos que você tem que puxar muito. Eu já cheguei a puxar tipo 10 mil linhas. E aí quando você usa Runge-Kutta com 10 mil linhas e com funções bem complexas, existem planilhas que eu cheguei a fazer com 12 MB, com 13 MB. Aí a planilha acaba ficando um pouco lenta. Então, às vezes é melhor você usar um H maior para ter menos células preenchidas do que um H menor. Porque aí você, tendo um H maior, você tem menos células preenchidas, seu Excel é mais rápido. Então você meio que tem que balancear com a exatidão da sua resolução com a rapidez do Excel. Então, era uma outra coisa que eu queria dizer, né? Então, não vai puxar lá até 500 mil para ter uma solução bem exata mesmo. Você não precisa disso, normalmente não precisa. Então, era isso. Essa é uma outra dica. E uma coisa bem legal que dá para você fazer, que é relativamente chato de escrever, por exemplo, no MATLAB, se você não tem muito conhecimento, mas você pode fazer no Excel, é utilizar o solver. Para você saber qual o tempo de reação nos 7 segundos, por exemplo, de reação. Qual que é? Eu quero que a reação em 7 segundos, a concentração de A seja 0,1, por exemplo. Então eu quero saber para qual K ou para qual CA0, no qual em 7 segundos você vai ter um CA igual a 0,1. Então, como esse K aqui, só uma coisinha de engenharia química, ele depende, por exemplo, da temperatura, você pode saber qual é a temperatura, qual o K, no qual em 7 segundos 1 mol por litro de CA vira 0,1 mol por litro. Então aí você vai encontrar um K, e aí desse K você tira a temperatura. Então você consegue meio que otimizar a sua reação.
E você pode utilizar essa resolvendo rungeculta no Excel, um solver ali e, meu, você consegue resolver os seus problemas. Então, eu quero que em 7 segundos, vamos lá em 7 segundos, o meu CA seja 0,1. Então, qual que vai ser meu K? Então, vamos lá em dados. Tem meu vídeo de solver também na minha playlist de Excel, caso vocês não tenham conhecimento. Então, vamos colocar lá em 7 segundos. Eu quero o valor de 0,1, enquanto que alterando nas células variáveis o K. K ponto. Eu não sei, eu não fiz resolver esse problema antes de mostrar para vocês aqui no vídeo. Mas eu imagino que vai demorar pra caramba esse solver, porque tem muitas células até chegar aqui, ó. Tem 700 células. Então pode demorar um pouco o solver. Talvez ele não consiga resolver, mas vamos lá, vamos ver. Tá travando um pouco o Excel, ele encontrou uma solução. Rapaz, ó, ficou perto de 0,1 em 7 segundos. Para qual K? K igual a 0,32. 33 mais ou menos. Então, você pode, além de resolver essas equações diferenciais e fazer um gráfico bonitinho, que nem eu fiz aqui, através de rungeculta, aqui ó, eu coloquei até uma tracejada nos 7 segundos aqui, para vocês verem, né, a exatidão do problema. Você também pode utilizar o solver dentro desse rungeculta, mas como sempre atentando para o fato de que muitas células significam Excel mais lento, e solver de rungeculta lá na célula 1000, na linha 10.000, cara, vai demorar, é muito possível que trave. Então, use com parcimônia, digamos assim. Mas utilizem, caso vocês não tenham conhecimento em VBA, MATLAB e outras coisas, para resolver rungeculta. É muito útil, já só me salvou muitas vezes na graduação. Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. É um assunto meio complicado, não sei se consegui mostrar tudo que eu queria para vocês. Eu acho que eu vou fazer um vídeo também sobre como resolver sistemas de... que também dá para resolver sistemas de rungeculta na planilha do Excel. E aí sim a planilha fica pesada, fica um negócio bem hardcore. E eu tenho curiosidade de mostrar para as outras pessoas algumas dessas resoluções que eu fiz de rungeculta, sistemas de rungeculta no Excel, para mostrar que o negócio é doido mesmo e funciona bem, apesar de ter suas desvantagens como lentidão, tamanho da pasta e mais suscetível a erros também, né? Bom, obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, comentem aí abaixo e até a próxima. Valeu!